Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Canecada com o Talso, nosso programa de entrevistas da comunidade brasileira de Hearthstone. E hoje vamos receber ele, CSG, o cabeça de elefante. Pode entrar, Sec. Palmas, receba os teus aplausos. Chega mais, vem com a gente. Bem-vindo, Sec. Eu tô cumprimentando aqui, tô levantando meu bracinho. Boa, garoto. CSG, como é que você está, meu amigo? Vou falar a frase que eu aprendi com meu querido amigo Pristupa anteontem. Tô vivo, tô bem. É o que importa no fim do dia, né? Tem que estar vivo. Bichão, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, estar aqui conosco. Como é que você jogou? Como é que você começou a jogar Hearthstone? Cara, eu comecei a jogar Hearthstone final de 2015, início de 2016. Na verdade, eu acho que 2016 que foi o ano do Old Gods, né? Quando lançou o Old Gods, que acho que foi a mudança pro ano do Mamute, se eu não me engano. E eu tava morando em Portugal, estudando jogos digitais. E aí eu tava eu comecei a jogar Hearthstone, fiquei viciado, e aí eu fui jogando, aí eu peguei lenda no meu terceiro mês de jogo, joguei no servidor europeu. Aí depois que eu vi que eu não tinha amiguinhos na Europa, só tinha no Brasil, eu tentei montar uma conta pro Brasil. Pro Brasil não, né? Pro americano. Pro América. Você tava estudando jogos digitais, é isso que você falou? Isso. Mas aí você chegou lá assim, pelo estudo no Hearthstone, tipo, vou ver games, ou você só chegou pra casa? Eu fui pra jogar, ou fui pra estudar jogos digitais em geral, e aí eu tenho uma trajetória de card game bastante tempo, e eu achei bacana. Eu joguei profissionalmente Yu-Gi-Oh! De 2007 até 2010. Legal. Já tentei um pouco de Magic, mas não fez muito meu estilo. E aí, depois da faculdade, eu dei uma pausa em todos os jogos. E aí, nesse outro período da 10ª faculdade, eu voltei a jogar. E aí, eu gostei do Hearthstone. Por que sua classe preferida é o Xamã? Cara, porque o Xamã, quando eu comecei a jogar, só tinha 2 decks que eram muito acessíveis, que era do meta. Que era o Zulok, naquele tempo, e o Agro Shaman. E eu não tinha Leroy. Eu não tinha o Leroy, mas eu tinha as cartas do Agro Shaman, então eu fiquei viciado em jogar de Xamã. E aí, por isso que Xamã tem o meu coração até o Xamã. E foi até o primeiro lenda de Xamã? Eu jogava 500 partidas, sei lá. Por que não pareça, não, meu primeiro lenda foi de Hunter, Mid-Range Hunter. Olha. Com a nossa querida Jubalta. E de lá pra cá, você sempre jogou ou você teve períodos de parar, de se afastar? Pronto, eu joguei de 2016 até 2017.2, aí eu dei uma pausa pra focar na minha carreira, trabalho, essas coisas. Tá. Eu justamente no meu primeiro pico, porque eu tinha acabado de vencer alguns campeonatos, o maior campeonato aqui do estado do Ceará, alô de Aulax, que tá aí no chat, que perdeu. E aí eu tive que parar pra poder focar no trabalho. Aí eu voltei a jogar final do ano passado, dezembro do ano passado. E você é um cara do competitivo. Você tá investindo nesse caminho, né? E agora tá participando, tá fazendo parte da Nix, né? Um time recém-reformulado aí. Você tem perspectiva de seguir por aqui? Você quer investir no cenário competitivo do Hearthstone? O meu início no competitivo já foi logo no meu primeiro semestre de jogo. Eu fui contratado pelo Warrior, então eu recebia uma quantidade, era pouco, mas era muito bom pra mim, estava só estudando. E eu ganhava pra poder ficar jogando lá por Portugal e alguns campeonatos ali que tinha próximo. E esse, tipo, de cenário competitivo, esse foi meu início no HS. E aí depois que eu voltei pro Brasil, eu ainda continuei representando a equipa. Mas aí depois desse meu retorno pro área de HS como todo, e o meu foco sempre foi em competitivo, independente de qual jogo eu esteja jogando. E aí, com o passar do tempo, eu recebi umas propostas de outros times, e mais da gringa e não sei o quê, mas nenhum achei que iria me ajudar no que eu queria fazer. Aí chegou o Aborigine, né, que é o capitão da Nix de HS,
trocou um papo comigo, me fez a proposta, e aí a gente tá de cabeça junto nesse projeto incrível que é a Nix. E você foi parar em Portugal como? Cara, 2015, eu não sei se você vai lembrar, mas 2015 a gente tava passando por um período complicado, e eu era estudante da Federal, e eu tava com 8 meses de greve já, eu já não tava suportando mais essa vida de tá na faculdade e ao mesmo tempo não tá na faculdade, sem saber se um dia vai terminar por conta de tanta greve. E aí eu vi que tinha aberto pela primeira vez o processo de um brasileiro poder estudar em Portugal usando as notas do Enem. Tá. E aí eu meti a louca e consegui ser aprovado entre os top 10. Eu ganhei uma bolsa, porque lá, por mais que o ensino seja público, ele não é gratuito, né? Ele é um ensino público, porém você paga uma certa taxa. E eu recebi uma bolsa de 50%, e eu comecei os trâmites para ir embora para lá. Tipo, foi na louca. Tipo, eu passei em julho e, tipo, setembro tinha que estar lá já, outubro tinha que estar lá. Tipo, Só coisa fez a rápida. mochila e vazou. Ah, eu fiz uns corre muito louco, porque eu não tava preparado financeiramente para isso. Eu achei que, ilusão minha, eu achei que fosse bem mais barato ir embora. Mas eu fiz uns corre muito louco, eu fiz vaquinha online, eu fiz venda de cerveja, bingo, sorteio. Eu praticamente mendiguei em câmara de vereador, deputado e os caralho, mano. E lá você começou um negócio do zero ou foi uma continuidade do seu estudo daqui? Cara, eu sempre estudei coisas relacionadas à computação. Então, minha primeira faculdade foi engenharia de software, depois eu estudei ciência e tecnologia. Aí eu fui para ciências da computação, e aí da ciência da computação eu fui para jogos digitais. E aí agora você está numa fase de procurar outra coisa ou você abriu mão? Tipo, não vou seguir por aqui. Vou continuar focando no que eu me instaurei para mim em 2017, que foi quando eu tomei a decisão de, mano, eu vou largar a faculdade de vez. Legal. E vou focar no meu autoconhecimento, vou ser autodidata como eu sempre fui, vou tentar fazer minha própria trilha de conhecimento. Não parei de estudar em nenhum momento, mas parei de estudar pela faculdade, né? Tipo, de O procurar um caminho stream. formal, digamos assim, né? Isso. Você começou a streamar por quê? Cara, eu comecei a streamar. Eu comecei a voltar a jogar HS e aí depois eu comecei a voltar a streamar pra me ajudar num período muito dark que eu me encontrava. Pós-síndrome do burnout, depressão, ansiedade, pânico e uma caralhada de coisa. E aí eu vi como uma maneira de poder me abstrair a mente, conversar com a galera de uma área que eu sempre fui apaixonado, entendo e gosto das coisas que me trouxeram ali determinados problemas. E aí eu fui achando na live uma ajuda. Você chegou no fundo do poço? Cara, eu cheguei no fundo do poço umas 2, 3 vezes, mas essa foi hard. Essa você considera uma dessas vezes. Essa foi a pior, se pá. E o Hearthstone e a Twitch no geral, né? Essa comunidade que você criou foi uma ajuda, um caminho para você seguir e superar, é isso? Com toda certeza, tal. Se eu pudesse dizer que hoje eu tô, sei lá, mano, 75% do que eu realmente sou é graças ao jogo e a comunidade que me abraçou e vem gostando do trabalho, a gente conversando e todo esse movimento que a gente foi fazendo. Você fez grandes amigos com Hearthstone? Você é um dos streamers que dá para notar assim que você tem um senso de comunidade, né, da sua comunidade, que você preza por isso e tenta sempre fazer coisas diferentes pra galera. O quanto que isso ocupa da sua cabeça? Quando eu voltei a jogar, eu tava 100% pensando em mim, certo? Então eu voltei a jogar, voltei no meu competitivo, voltei. Só que quando eu comecei as lives e começou o processo de criar a comunidade, de as pessoas começarem a engajar, interar, desde então, tipo, sei lá, fevereiro pra cá, toda pequena decisão que eu venha tomar, primeiro eu vou pensar assim, mano, vai impactar a minha comunidade como um todo? Vai melhorar a minha comunidade? E aí depois eu penso, mano, isso aqui, de fato, pra mim, enquanto jogador, enquanto pessoa, tá sendo produtivo? Tipo, sempre colocando primeiro o crescimento, melhoria e harmonia ali da minha comunidade e depois pensando de fato se isso vai ser algo produtivo para mim enquanto pessoa. Você é um cara que faz coisas, né, Sec? Isso é muito nítido, assim. Então você começou um programa de entrevistas,
começou um quadro de debate, você sempre está movimentando e criando coisas. De tudo isso, e não só isso, mas das coisas que você já fez, o que te dá mais orgulho? Cara, o que me dá mais orgulho, mano, é de saber que eu, que sou uma pessoa que literalmente nasceu quase que no berço da miséria, pôde ter almejado e alcançado coisas inimagináveis para minha situação. Ter voltado para essa situação ruim e ter conseguido se erguer de novo. Tá numa situação não tão boa no momento, mas saber de que eu sou capaz de fazer voltar para um nível que eu quero estar. Você acredita em Deus? Não. Você acredita Já acreditei. Conta aí, como é que você acredita e para de acreditar? Digo que eu tinha que ir pra missa, tinha que fazer essas coisas. Fui reprovado no catecismo, porque eu não consegui decorar a oração. E aí eu sempre fui xingado aqui por casa e tal. E aí depois eu fui meio que eu fui entendendo pelo meu próprio olhar o que era, né? O que era um pouco da vida, o que era de fato ali a religião, o impacto da religião. E eu não acreditar, né? Eu não tenho que acreditam, inclusive eu adoro as pessoas que praticam a religião, porque eu acho que é uma ótima fonte de autoajuda. Só que eu tenho minhas aversões com instituições. Eu sou cético no miticismo, mas eu sou bem crente na humanidade. E quando você fala isso, quer dizer que você é um cara otimista? Sou pra caralho, mano. Da onde veio isso, você acha? Da sua história? Eu acho que desde sempre acreditei que... Na verdade, eu sempre acreditei que eu iria morar fora, eu sempre acreditei que eu iria, sei lá, ser dono de uma empresa, que eu iria ser uma grande pessoa, porque todo mundo que do meu convívio quando eu era menor era bem pra baixo, sabe? Tipo, é uma situação bem difícil. E meio que eu acho que isso foi um refúgio dos animes, sei lá, dos desenhos que eu assistia, e ver aquele otimismo todo, e ver que era possível, e comprei isso pra mim. Você tem saudade da infância, Sek? Ou você dá graças a Deus que já passou? Cara, não é saudade. Eu não sou saudosista, sabe? Eu tenho... na verdade, minha saudade é ao contrário. Eu tenho saudade do que eu ainda não vivi. Eu tenho muita... Você e o Neymar. Talvez esse seja um dos problemas que eu tive, esse desencadeamento de ansiedade. Eu não penso no passado e eu não tenho saudade das coisas do passado, mas eu tenho muito apego pro futuro, sabe? Para as coisas que vão vir e estão por vir. Da onde que vem esse negócio de cabeça de elefante? Mano, eu tava fazendo uma live, sei lá, em janeiro pra fevereiro. E aí eu tava jogando naquele meta atual, eu acho que tinha Resurrect Priest, que tinha aquele 8 de manas que bate várias vezes. E aí esse desgraçado, o cara sempre trazia essa merda da porra sei lá, como é o nome daquela carta 4 de mana que ressuscita um demônio do capeta também, esse caralho. Enfim, esqueci o nome. E aí eu xinguei essa carta de tudo que era jeito, cabeça de elefante, desgraçado, maldito, dos infernos vai aparecer. Aí apareceu, aí cliparam, mandaram pro Caverna, o Caverna começou a rir, e aí deu um gank, e aí todo mundo ficou cabeça de elefante, e aí ficou porra de cabeça de elefante. Sek, você gosta de animais? Qual é a sua relação com os bichos? Quando eu era pequeno, na casa que eu morava, tinha tipo um vizinho que tinha vários bichos. E naquele tempo eu tinha um apego maior e tinha uma proximidade maior com os bichos. Então tinha galinha, pegava quase o ovo do cu da galinha, literalmente. Tinha uns tartaruga, tatu, uns caralho assim. Mas agora, tipo, de um tempo pra cá, eu não tenho tanta proximidade com os animais, porque primeiro que eu sou altamente alérgico a tudo que envolve os animais, praticamente. Então eu tenho rinite, bronquite, asma, caralho, a 4. Mas eu sei que vai chegar na pergunta principal, é cachorro, moca e gato.